Vambora! Vambora, quarta-feira, 7 de agosto. Vamos lá, hein? Switch TV Show. Falar sobre Eurobasket. Começou hoje o Eurobasket. Tivemos os primeiros jogos aí da edição de 2025. Essa que é uma das melhores competições de clubes de basquete, né? Terceira, né? Maior, depois das Olimpíadas e da Copa do Mundo. Tivemos alguns jogos bons, né? Tivemos muitos atropelos, mas alguns jogos bons. Falar sobre. Nikola Jokic entrou em quadra, Alperen Sengun entrou em quadra também. Bacana, bacana. Bastante coisa para falar sobre o Eurobasket. Falar também sobre seleção brasileira. O Brasil sofreu sua primeira derrota na Americana. Perdeu para os Estados Unidos. Jogo que podia perder, mas não podia perder de muito, né? E acabou perdendo de muito. Falar sobre esse jogo. E é isso, né? Programa especial basquete de seleções. Olha que maravilha. E vambora. Vai. Vai. Pô, me sinto um bárbaro, né? Tomando aqui nessa caneca. Tá ligado? Aqueles bárbaros de história de RPG. Levantem suas taças, guerreiros! Né? Tá ligado? Vambora! Vambora, vambora, vambora! Edição de quarta-feira do Switch TV Show já está no ar. E como eu disse, né? Falar sobre o Eurobasket, que começou hoje. Falar sobre a AmeriCup. Né? Ontem a nossa seleção sofreu uma derrota doída contra os Estados Unidos. Comentar sobre esse jogo. E é isso, né? E é isso. Sobre a NBA, não tem muito o que falar no programa de hoje, tá? Então, foco total no basquete de seleções, tá bom? Então, roda a vinheta e vamos começar falando sobre a rodada de hoje, a primeira rodada do Eurobasket 2025. Vambora, pessoal. Tivemos hoje a abertura do Eurobasket, né? Tivemos ao todo 2, 4, 5, 6 jogos. 6 jogos abriram o primeiro dia de competição. E vamos aqui dar uma passada em cada um dos jogos, né? Dar uma passadinha em cada uma das partidas. Dar alguns pitacos, né, sobre os jogos. Vamos lá, ó, primeiro jogo, né, o jogo que abriu o dia de hoje, né, a quarta-feira de Eurobasket, foi Lituânia contra a Grã-Bretanha, né, foi o primeiro jogo do dia, vitória fácil da Lituânia por 94-70, uma atuação muito boa da Lituânia, que era bem favorita, né, mesmo sem Sabonis e Buzelis, a Lituânia é um time bom, né, um elenco bom, com o Valanciunas ali liderando a galera. Valanciunas que, inclusive, se tornou o quarto maior reboteiro da história do Eurobasket. Ele pegou 9 rebotes hoje e se tornou, né, o quarto maior. Passou o Marc Gasol. E aí, com essa vitória, a Lituânia garante sua primeira vitória aí no grupo. Né, Lituânia que é grupo B, né? E recorde da Lituânia também, que a Lituânia se tornou o time com mais rebotes pegos em um só jogo na história do Eurobasket. Foram 57 rebotes pegos pela Lituânia. Então, uma vitória mais do que maiúscula aí pro time. E uma Grã-Bretanha que, né, com todo respeito, tá na competição para ser saco de pancadas. Né? Um time muito fraco, um elenco muito fraco. Se o Anunoby jogasse, talvez a Grã-Bretanha pudesse fazer alguma coisinha, mas sem ter o OG, que não tá jogando por decisão dele, ele poderia representar a Grã-Bretanha, mas ele não quis. Sem ele, Grã-Bretanha vai ser realmente um saco de pancadas aí, não vai ter
muito para onde correr. Então, sobre o primeiro jogo do dia, é isso. No segundo jogo do dia, República Tcheca e Portugal, o jogo válido pelo grupo A. A gente teve a seleção portuguesa vencendo por 62-50, num grande jogo, uma grande atuação do pivôzão Neemias Quetá. Né? Neemias Quetá teve uma atuação absurda. Simplesmente ele veio para 23 pontos e 18 rebotes, tá? Distribuindo ainda 4 tocos com 2 roubos de bola, uma atuação gigantesca do Quetá e uma atuação histórica, né? Porque com 18 rebotes pegos, ele garantiu, né, a 7ª maior marca de um jogador em rebotes na história do torneio, velho. Sim. Inacreditável o que o Quetá fez. E se não me engano, é a estreia dele no Eurobasket. Eu acho que é o primeiro Eurobasket do Quetá. E já na estreia, já mete uma atuação dessa, quase um 20-20 com 4 tocos, 11 de 15 nos arremessos, mano. Sim. Surreal, cara. Surreal o que o Quetá fez. Ele que é, de longe, o melhor jogador da seleção portuguesa, o grande líder desse time. E uma vitória bem importante, né, cara? Porque vencendo a República Tcheca e vencendo por uma boa margem, se Portugal vencer a Estônia, que tá no mesmo grupo, né? Portugal tá num grupo bem complicado, né? Que tem Portugal, Estônia, República Tcheca, Letônia e Turquia, né? E Sérvia também. Então, é um grupo bem complicado. Só que, vencendo a República Tcheca e se vencer a Estônia, o que é o mais provável, já que Portugal é mais time do que a Estônia, bem mais time, né? Deu pra ver hoje contra a Sérvia que a Estônia tá longe de ser um time competitivo. Se conseguir essa vitória contra a Estônia, cara, Portugal pode garantir aí um 4º lugar no grupo, mano. O que seria, né, gigantesco aí pra seleção. Então, uma vitória importantíssima numa grande atuação do Quetá, que vai ser titular do Celtics, né? O que tudo indica. As informações são de que o Quetá será o dono do garrafão do Celtics nessa temporada. E aí, né? Com uma atuação dessa, o torcedor do Celtics já fica bem empolgado, né, mano? Grande atuação mesmo, velho. Para além dele, teve o Rafael Lisboa com 15 pontos, né? 3 bolinhas de 3. O Trevante Williams veio aí pra 10 pontos com 5 roubos de bola. E na República Tchequia, difícil, né? Pescar algum destaque, né? O Vít Krejci, né? Jogador do Hawks, veio pra 10 pontinhos, mas, mano, time muito fraco. O time tcheco aí é bem ruim. Bem ruim mesmo. O que não diminui em nada, obviamente, a vitória portuguesa. Na sequência, terceiro jogo do dia, a gente teve a estreia da campeã do mundo, a Alemanha, né? A Alemanha encarou a seleção de Montenegro, seleção aí do Vucevic, que já anunciou que vai ser a última participação dele com a seleção de Montenegro. Depois da competição ele vai se aposentar da seleção. E aí a Alemanha correspondeu ao favoritismo, venceu bem por 106-76. O começo de jogo da Alemanha não foi lá dos melhores, tá? No primeiro tempo, a Alemanha tomou um calor de Montenegro, muito por conta dos erros próprios, né? A Alemanha fez um primeiro tempo bem errático na parte ali de perímetro. A Alemanha chutou muito mal para 3 no primeiro tempo. Teve 22% de aproveitamento, né? Então, teve aí muita dificuldade. O Alman e o Vucevic jogaram com muita liberdade no primeiro tempo também. A marcação em cima dos dois não foi bem feita e os dois foram muito bem. O Vucevic foi pro intervalo com 14 pontos e o Alman com 3 bolas de 3 convertidas. Então a Alemanha cometeu alguns erros bobos
Tá? A Alemanha que tá com um técnico novo, então é um time que ainda tá se encontrando. O elenco é basicamente o mesmo das Olimpíadas, da Copa do Mundo, mas o técnico é novo. E aí uma mudança de técnico, obviamente, ocasiona algumas... dá ali uma bagunçadinha no time. Então, no primeiro tempo, eu senti uma Alemanha não tão bem como esperava. Só que ainda assim, com o Schroeder jogando muito bem, com o Franz Wagner jogando muito bem, né? Os dois combinaram para 26 pontos no primeiro tempo, né? Foram ótimos. E tendo o Isaac Bonga matando a bola de 3 ali no final, a Alemanha conseguiu ir pro intervalo na frente, tá? Foi pro intervalo vencendo ali por uma posse, mas assim, longe de dominar. Longe de dominar, que era o que esperávamos, né? A gente esperava ver uma Alemanha passando o carro. No primeiro tempo não passou, mas no segundo aí sim passou. Né? Na volta do intervalo, aí sim a Alemanha tomou conta de vez do jogo. A bola de 3 começou a cair, inclusive o Andreas Obst matou 4 bolas de 3 no terceiro quarto. Jogou pra caralho o Obst ali no terceiro período. Schroeder continuou jogando bem, Franz Wagner continuou jogando bem. A defesa da Alemanha fez um trabalho absurdo, tanto que limitou o Montenegro a só 12 pontos no terceiro quarto. A defesa alemã engoliu o ataque montenegrino. E aí, com a parcial de 33-12, a Alemanha foi para o quarto período com o jogo basicamente já garantido, né? Foi para o quarto período vencendo por 79-55. E aí, o quarto período foi meramente protocolar. Né? A Alemanha meteu 27-21 no quarto período e aí confirmou a vitória, né? 106-76. Vitória por, né, grande margem, o que é muito importante, né? O saldo de pontos tem uma diferença, faz uma diferença, né, relevante. E, mano, vitória na estreia. A Alemanha, que na minha opinião é uma candidatíssima ao título, não é a favorita. Na minha opinião, a Sérvia é a grande favorita. Inclusive, hoje, a Sérvia mostrou o porquê que é a favorita. Mas a Alemanha tem chance, cara. A Alemanha tem chance. Seus dois principais jogadores jogaram muito bem. Franz Wagner, 22 pontos com 8 rebotes. Schroeder, 21 pontos. Andreas Obst fez aquele terceiro quarto fantástico, terminou o jogo com 18 pontos e 5 de 6 no perímetro. O Isaac, uma coisa preocupante, né? O Isaac Bonga, ele sentiu o joelho esquerdo durante o jogo, foi pro vestiário, pode ser uma preocupação, ele que é um jogador importante nesse grupo. E aí teve Tristan da Silva fazendo uma estreia boa, né? Primeiro jogo dele no Eurobasket, ele nunca jogou a competição, então uma estreia legal aí do Tristan da Silva, ele que tá jogando com o irmão dele, né? Tristan e o Oscar da Silva estão jogando. Maodolo teve uma boa participação, veio bem do banco, 10 pontos, 6 assistências. O Theis fez um jogo bom, apesar dos problemas com faltas. Enfim, um jogo ok da Alemanha. O primeiro tempo abaixo, mas o segundo tempo foi muito bom, né? E aí a vitória veio. Na sequência, não num dos melhores jogos, né? Mas um dos jogos que a gente esperava, né, que fosse um dos melhores, um dos jogos com mais expectativa no dia. A gente teve a Turquia passando o carro na Letônia, né, cara? A Letônia jogando em casa, jogando lá em Riva, né? Se não me engano é o nome da cidade. A Letônia tomou um vareio, né? A Turquia sapecou 93-73. Vitória dominante do time turco, que na minha opinião tem tudo para ser uma das sensações da competição. O time turco é bom pra caralho. Time bom demais. Şangun, Shane Larkin, Cedi Osman, Adem Bona. Cara, esse time é muito bom. E, velho, mostrou sua força, né? Apesar de um primeiro tempo até equilibrado, né? Tipo, a Turquia liderou o primeiro tempo inteiro, foi pro intervalo vencendo por 8, mas a Letônia conseguiu ali, né, encostar no placar algumas vezes e tal.
Então, o primeiro tempo da Turquia não foi tão dominante, mas o segundo tempo, aí sim, a Turquia, cara, passou o carro. O terceiro quarto turco foi incrível. Cedi Osman castigou no perímetro. Shane Larkin também jogou bem pra caralho. Şangun deitando pra cima do Porzingis. E aí, né, meteu 25 a 16, perdão. Foi pro quarto período com uma margem tranquila, né? Chegou a abrir 18 no terceiro quarto. E aí, no começo do quarto período, botou 20. E aí, depois de botar 20, não teve mais jeito. O Letônia não teve força para buscar o jogo. O Zagars, né? Armador titular aí da Letônia, acabou se machucando. Ele jogou só 21 minutos. Então, fez muita falta. O Porzingis, cara, totalmente dominado pelo Şangun. O Porzingis não conseguiu fazer nada. Terminou com 10 pontinhos, 3 de 12 no field goal, 6 turnovers. Foi muito mal o Porzingis. E aí não teve jeito. Mesmo com o apoio da torcida, a Letônia foi amassada. A Turquia garante a primeira vitória aí. E, mano, que time, velho. Que time. Bom elenco. Time bem treinado. Ótimas individualidades, né, cara? O Shane Larkin, mano. O Shane Larkin no basquete FIBA, ele é um deus. Esse cara joga pra caralho. Né? Tá há muito tempo jogando lá no Anadolu. Então é um cara que, mano, domina o basquete FIBA. Foram 15 pontos, 3 de 5 para 3. Atuação muito boa. Cedi Osman jogou demais, 20 pontos, 4 bolas de 3, fez um excelente terceiro quarto. Şangun, mano, brilhante, 16 pontos, 8 rebotes, 7 assistências com um steal e um toco. Sofreu com turnovers, né? Cometeu alguns errinhos ali, né? Forçou algumas bolinhas, mas, mano, no geral, uma atuação muito forte do Şangun, que tem tudo pra ser um dos destaques desse torneio. Joga demais e hoje foi muito bem. E aí teve, né, cara, o Siparri, né, o Kenan Siparri. Foi bem demais, cara, 5 de 5 pra 3 pontos. Jogou muito o Siparri. E, mano, grande vitória, cara. Grande vitória desse time que, como eu falei, mano, tem grandes chances de ser a sensação da competição, mano. Eu montei, né, a minha tier list dos favoritos pro Eurobasket. Eu fiz essa tier list na segunda-feira, se não me engano. E eu falei, cara, Turquia é um time que, se bobear, vai surpreender uma galera. Vai surpreender uma galera. O time é bom, mano. O time é bem bom. Gosto muito desse time turco. E conseguiu aí a primeira vitória na competição. Aí, né, indo pros últimos jogos, a gente teve a Finlândia suando pra vencer a Suécia. A Suécia quase aprontou, mas no fim a Finlândia conseguiu garantir a vitória, 93-90. Lauri Markkanen jogou demais, 28 pontos para ele. Grande atuação do Lauri Markkanen, que é outro que tem tudo para ser um dos grandes destaques dessa edição do Eurobasket. O Lauri Markkanen, no contexto FIBA, é um absurdo. É um absurdo. Os amistosos dele foram incríveis. E hoje, mano, decisivo. Jogou 32 minutos. Só parou pra tomar um Gatorade, irmão. Bizarro. E aí, Finlândia consegue uma vitória importante. Mas, mano, muitos elogios pra esse time sueco, tá? Os caras não tinham... Ninguém dava nada pra esse time sueco. Eu vi a Finlândia sendo muito favorita nesse jogo. E os caras, mano, apertaram. Né, ó, Ludvig Hankenson, Pio Larsson. Esses caras merecem muitos elogios, mano. Muitos elogios. E vou te falar. Se a Suécia me inventa de ganhar esse jogo, cara, o grupinho aí ia ficar meio esquisito, mano. Ia dar uma bagunçada. Então, Finlândia tem que valorizar muito essa vitória. Tem que valorizar. O grupo B poderia ficar complicado aí pros finlandenses, né? Se eles
Ou finlandeses, né? Eu sempre me confundo nessas nomenclaturas. Mas enfim, grande vitória da Finlândia no que foi o melhor jogo do dia, né? Foi o jogo mais disputado do dia. Então, grande resultado. E aí, encerrando esse primeiro dia de Eurobasket, a gente teve a favorita, a Sérvia, mostrando por que é a favorita, né? A Sérvia encarou a fraquíssima seleção da Estônia e passou o carro sem dó, né? 98-64 foi o placar final. Um jogo onde a Sérvia não suou para vencer, essa é a verdade. Jogou de forma bem tranquila, sempre jogando ali na terceira marcha. E, mano, venceu fácil. Fácil. Só o último quarto que, mano, o jogo já tinha ido pro caralho mesmo e a Sérvia meio que deu uma largada. Por isso que perdeu a parcial. Mas enquanto o jogo tava valendo, cara, a Sérvia dominou legal. Né? 32-12 no primeiro quarto, 24-17 no segundo e 30-15 no terceiro. Tipo, cara, foi muito, muito fácil. Muito fácil. Coletivamente, a Sérvia sobrou, né? Todo mundo jogou bem, basicamente, né? Tipo o Jokic. Cara, o Jokic matou 3 bolas no jogo. Sacou? Foi um jogo onde o Jokic jogou em ritmo de treino. 11 pontos, 10 rebotes, 7 assistências. Flertou com o triple-double ali. E jogando, mano, como se estivesse no rachão. Jogando tranquilo. Nikola Jovic, na minha opinião, foi o melhor em quadra, tá? O moleque do Heat jogou muita bola, foram 18 pontos e 6 assistências em quase 16 minutos em quadra, né? Jogou demais. Bogdanovic também jogou ali na terceira marcha e 11 pontos, 7 assistências, cometeu muito turnover Bogdanovic, tá? Mas contribuiu bem. Aí teve Guduric jogando bem, o Avramovic jogando muito bem. Eu gosto muito desse armador, Alex Avramovic, tá? Gosto, cara. Jogador que faz o simples bem feito, mano. Não inventa moda. Faz o simples bem feito, arremessa bem, toma boas decisões, defende bem. Bom jogador, cara. Muito bom jogador. Quem eu não gostei muito do jogo foi o Micic. Né? Micic entrou meio fora de rotação, sabe, forçando alguns passes meio bestas, mas acho que o Micic tá voltando de lesão também, então isso pode ter afetado. Mas no geral, Sérvia passou o carro, todo mundo jogou bem basicamente e, mano, vitória mais do que esperada, né? Sem susto, sem zebra, Sérvia fez o que tinha que fazer, né? Então, esses foram os jogos de hoje. E aí, passando aqui pelos grupos, né? Temos aqui no grupo A, Sérvia e Turquia liderando, né? Liderando o grupo A, que tem Portugal, República Tcheca, Letônia e Estônia. Grupo B, Alemanha e Lituânia na liderança. E aí vem Finlândia, Suécia, Grã-Bretanha e Montenegro. Grupo C ainda não jogou e grupo D também ainda não jogou. Amanhã a gente vai ter o jogo desses dois grupos, né? Vamos ter Geórgia jogando, Espanha, Grécia, Eslovênia, França. Amanhã vai ser um dia bem legal, cara. Vai ser um dia bem legal. E é isso, mano. Sobre o Eurobasket é isso, tá? Primeiro dia legal, né? É igual eu falei, mano. É que teve muito atropelo. O único jogo pegado mesmo foi o jogo da Finlândia. Mas foi bacana, mano. Foi bacana, deu pra aquecer os motores aí do Eurobasket, tá bom? E aí, pra gente encerrar o programa de hoje, vamos falar sobre a AmeriCup, né? Tivemos ontem a nossa seleção enfrentando os Estados Unidos, né? O Brasil que já entrou classificado para as quartas de final. Só que o Brasil poderia, se vencesse os Estados Unidos, garantir o primeiro lugar do grupo, né? O que seria muito legal, porque, mano, né? Ajudaria ali no chaveamento e tal. Então, seria uma vitória importante pro Brasil. O Brasil, na verdade, poderia até perder
que ficaria com o primeiro lugar do grupo. Só não podia perder por muito. E aí o que aconteceu? Perdeu por muito. Rapaz, seleção brasileira perdeu para a seleção dos Estados Unidos por 90-78, lembrando que é uma seleção dos Estados Unidos, né? É o time D dos Estados Unidos, né? Um elenco muito fraco, né? Tanto que o jogador mais conhecido dos Estados Unidos é o Langston Galloway. Tipo, então é um elenco muito fraco e o Brasil perdeu, né? Isso quer dizer que a seleção brasileira é uma merda? Não. Mas quer dizer que a seleção brasileira precisa jogar melhor, tá? O Brasil fez 2 bons primeiros jogos, tá? O Brasil começou muito bem, venceu bem Bahamas, venceu também o Uruguai. Teve dificuldades nos 2 jogos, né? Contra Bahamas o Brasil não começou bem, mas melhorou muito a partir do segundo quarto. E contra o Uruguai o Brasil liderou durante todo o jogo, mas não dominou, né? Mas foram 2 bons jogos. Só que ontem, cara, o Brasil deixou muito a desejar. Beleza que, igual eu falei, o Brasil já estava classificado, então entrou meio que com um saltinho alto. O Brasil teve alguns desfalques também importantes, isso é importante pontuar. Jorginho não jogou, ele que sofreu uma entorse cervical. O Benítez também não jogou, problema na panturrilha. E durante o jogo, o Juan Miranda, que vinha sendo um destaque, né, na AmeriCup, sofreu uma entorse no joelho, né? No primeiro quarto ele já teve que sair do jogo. Então o Brasil teve que lidar com desfalques, isso é importante pontuar. Mas não foi por conta disso que o Brasil perdeu. O Brasil perdeu porque, claro, os Estados Unidos teve mérito e tal, mas o Brasil perdeu porque errou muito, cara. Foi um jogo muito errático da seleção brasileira, né? E foram erros em coisas básicas, sabe? Tipo, erro de rotação na defesa, erro de briga de rebote, perdeu muito rebote, cedeu muito rebote ofensivo para os Estados Unidos. Isso no quarto período foi decisivo pro resultado. Desperdiçou muita bola livre, desperdiçou muito wide open. Cara, foi um jogo muito errático. Muito errático. Só que mesmo errando tanto, o Brasil chegou no quarto período vencendo o jogo, né? Tipo, aos trancos e barrancos ali, o Brasil conseguiu chegar no quarto período vencendo por 3. Né? O Iago conseguiu ali ter bons momentos ali durante o jogo. O Gui Deodato, né, cara? Gui Deodato fechou bem pra caramba o primeiro tempo, metendo 2 bolas de 3 ali absurdas. No terceiro quarto, a gente teve o Lucas Dias aparecendo bem ali em jogadas de pick and pop. O Caboclo apareceu bem também durante o jogo. O Alexei aparecendo bem também. Então, mesmo errando bastante, vacilando bastante, o Brasil conseguiu chegar no quarto período vencendo. Só que aí, no quarto período, mano, os erros que já vinham acontecendo, tipo, dobraram. Tá ligado? O Brasil começou a errar o dobro no quarto período. Foi um período horroroso do Brasil. Erros na defesa, muitos erros no ataque. O Brasil chegou a ficar uns 3 minutos sem pontuar, né? Cedendo rebote ofensivo a rodo, cedendo uma porrada de ponto de segunda chance. E aí os Estados Unidos capitalizaram bem, né? Estados Unidos mesmo jogando com o time F, ainda é os Estados Unidos, né? Ainda é um time que não dá pra você vacilar, né? E o Brasil vacilou pra caramba. Os caras foram lá, venceram. E aí, com essa derrota, a seleção brasileira não só perdeu a liderança, mas como também acabou amargando o terceiro lugar do grupo, né? O Brasil, que entrou com tudo para terminar como cabeça de chave, acabou terminando aí na terceira posição, atrás de Estados Unidos e Uruguai, né? Então, uma derrota, cara, igual eu falei, uma derrota dolorida, mas longe de estar tudo perdido, né? Eu ainda acho que o Brasil é favorito na competição, tá bom? Ainda acho que o Brasil tem o melhor time da competição, o melhor elenco, mas vai precisar
jogar melhor e principalmente, cara, vai precisar errar menos. Né? O Brasil vai pegar agora a República Dominicana, que é um time que não dá pra subestimar. Não dá pra subestimar a República Dominicana. Eles venceram a Argentina na fase de grupos. Tem que valorizar. Então, mano, o Brasil tem que diminuir muito os erros. Se o Brasil jogar o que pode e não errar tanto, pra mim o Brasil tem total condição de ser campeão. Total condição. Mas não pode vacilar do jeito que vacilou ontem, cara. Ontem foram muitos vacilos. Muitos vacilos. Mas é isso, gente. É seguir acreditando. É óbvio que é frustrante perder do jeito que perdeu, mas, mano, é acreditar. O time é bom, confio nesse grupo. E vão pra cima. Pra cima da República Dominicana. E é isso. E é isso. Aqui temos os outros confrontos, né? Estados Unidos vai encarar o Uruguai. Estados Unidos que perdeu pro Uruguai na fase de grupos. Então, não se surpreendam se o Uruguai passar dos Estados Unidos aqui. A gente vai ter Porto Rico pegando a Argentina. Porto Rico, pra mim, é bem favorito. E Canadá pegando a Venezuela, né? É Venezuela, né? Venezuela. Pra mim, Canadá é favorito. Não tão, mas é favorito. É favorito. Tá? Então, tá aí o chaveamento das quartas de final da America Cup. E é seguir acreditando, mano. Seguir acreditando. Seleção brasileira aí segue com muitas chances de erguer o caneco, tá? Segue com muitas chances. Então é isso, minha gente. Era isso que eu tinha pro programa de hoje. Sobre a NBA, como eu falei, não tem nada a comentar. E é isso. Nos vemos amanhã com mais conteúdo. Todo dia, tá, gente? Todo dia de Eurobasket eu vou trazer esse compilado dos jogos, tá bom? Então, teremos aí uma cobertura completinha do Eurobasket. E a America Cup também. Sempre irei atualizar vocês sobre o desempenho da nossa seleção, tá bom? Então, é isso. Obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço. Fiquem bem. Beijo no coração de vocês e tchau.